Olá pessoal, estamos aqui professor Alisson e professora Jennifer para mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer um esporte clássico que está entre os mais antigos do mundo, o atletismo. Com muitos méritos, esse admirável esporte é considerado por muitos como um esporte base, pois suas provas representam nos gestos técnicos movimentos naturais do ser humano, como correr, saltar e lançar. Além de sua prática contribuir no desenvolvimento das capacidades físicas. Essas capacidades importantes para os demais esportes, como por exemplo, velocidade, resistência, coordenação motora e a força. Mas afinal, quando surgiu o atletismo? A história do atletismo acompanha o homem desde os tempos dos nossos ancestrais. E sua prática primitiva ajudou na luta pela fuga dos predadores e na busca por alimentos. Para isso, era preciso correr, saltar obstáculos e lançar objetos. Há indícios da prática do atletismo há pelo menos 5.000 anos, primeiro no Egito e na China e logo depois na Grécia. Tudo isso explica porque, ao criar as competições esportivas, as primeiras provas realizadas fossem as atléticas, e isso está presente na famosa frase que circula no meio olímpico: os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com o atletismo, nunca sem ele. Na primeira Olimpíada registrada, a única prova foi uma corrida de aproximadamente 200 metros, que os gregos chamavam de estádio. Isso aconteceu em Olímpia, na Grécia, em 776 a.C. E o campeão foi Coroebus, representante da cidade de Elis. O atletismo recebeu seu formato moderno no começo do século XIX na Inglaterra. Basicamente, ele engloba as competições em estádio, como as corridas, saltos, lançamentos e provas combinadas. No Brasil, o atletismo começou nas últimas décadas do século XIX. Nos anos de 1880, o Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, anunciava resultados de competições na cidade. Nas 3 primeiras décadas do século XX, a prática atlética foi consolidada no país. Em 1914, a Confederação Brasileira de Desportos filiou-se à Associação Internacional das Federações do Atletismo. Em 1924, o país participou pela primeira vez do torneio olímpico, ao mandar uma equipe aos Jogos de Paris, na França. No ano seguinte, em 1925, foi instituído o Campeonato Brasileiro. Em 1952, nos Jogos Olímpicos de Helsinki, na Finlândia, Ademar Ferreira da Silva conquistou a medalha de ouro no salto triplo. Ademar foi o primeiro dos grandes triplistas brasileiros a subir ao pódio olímpico e a estabelecer recordes mundiais na prova. Isso abriu caminho para vários medalhistas brasileiros que vieram em seguida. Agora vamos conhecer como a competição acontece. As provas de atletismo são disputadas num campo gramado com uma pista de 400 metros de raio em volta. Nessa pista de 400 metros acontecem as provas de corridas, chamadas de provas de pista. Dentro do campo gramado acontecem as provas de saltos e arremessos, conhecidas como provas de campo. As provas de pista são corridas que podem ser classificadas como velocidade, meio fundo e fundo. As provas de velocidade são aquelas de curta distância, como as provas de 100 metros rasos, que prevalecem a velocidade máxima dos corredores. As provas de meio fundo são aquelas de distância média, como por exemplo a prova de 1.500 metros, que prevalece uma velocidade intermediária. Já as provas de fundo são aquelas de longa distância, como por exemplo a maratona, em que o atleta percorre 42,195 km. Nesse tipo de prova, prevalece uma velocidade que pode variar de acordo com a distância a ser percorrida. As provas também são divididas em corridas rasas, que não há obstáculo para saltar, corridas com barreiras, como as provas de 100 metros com barreiras para mulheres, 110 metros para homens e 400 metros para homens e mulheres. Temos também as provas com obstáculo, que é de 3.000 metros para homens e mulheres.
por fim, temos as provas coletivas, que são os revezamentos. Existem duas provas de coletivas, que são os revezamentos de 4 por 100 metros e 4 por 400 metros. Na prova de 4 por 100 são 4 atletas, cada um corre 100 metros e passa o bastão ao companheiro de equipe, totalizando uma volta completa na pista. Já a prova de 4 por 400 também tem 4 atletas que correm 400 metros cada um. Os corredores dão uma volta completa na pista e depois passam o bastão ao companheiro de equipe, totalizando um percurso de 1.600 metros. Ambas as provas são disputadas por homens, mulheres e misto, em que as equipes é formada por 2 homens e 2 mulheres. E não podemos esquecer da marcha atlética, uma espécie de caminhada rápida, onde o atleta tem que deslocar o mais rápido possível, mantendo pelo menos um dos pés em contato com o solo. A técnica da marcha atlética é muito peculiar e exige um grande preparo físico e um molejo na cintura. As provas de campo são divididas entre provas de saltos, lançamentos e arremesso. E agora conheceremos um pouco de cada uma delas. Salto em distância. Nessa prova o objetivo é saltar o mais longe possível, tocando com os pés em uma tábua de impulsão, após uma corrida rápida de aproximadamente 40 metros. A aterrissagem é feita numa caixa de areia. A medida final da distância saltada é feita da tábua de impulsão até a marca mais próxima da tábua que o atleta deixou. O salto é considerado perdido caso o atleta salte com o pé depois da tábua de impulsão. Salto triplo. Semelhante ao salto em distância, a diferença é que o atleta toca a tábua de impulsão e realiza 3 saltos antes de aterrissar na caixa de areia. É importante ressaltar que esses 3 saltos não são com os pés alternados. Nesse caso, o atleta deve utilizar no primeiro e segundo salto o mesmo pé, utilizando então o outro pé para realizar o último salto. Assim, como no salto em distância, o salto é considerado perdido caso o atleta salte com o pé depois da tábua de impulsão. Salto em altura. Nessa prova, o atleta deve fazer uma corrida de aproximação e saltar para tentar transpor um sarrafo aterrissando num colchão. O sarrafo começa em uma altura pré-determinada e cada atleta tem 3 tentativas para superar tal altura. Caso o atleta supere a altura, o sarrafo subirá de 3 a 5 centímetros, tendo cada atleta mais 3 chances de passar a nova altura. O salto será considerado nulo caso o sarrafo seja derrubado. O vencedor será o atleta que conseguir superar a maior altura estabelecida. Salto com vara. Bem semelhante ao salto em altura, a diferença é que o atleta usa uma vara de fibra de vidro e carbono para impulsionar e tentar superar o sarrafo. As regras de início da altura inicial e subidas do sarrafo são as mesmas do salto em altura. O salto será considerado nulo caso o sarrafo seja derrubado e será o vencedor o atleta que conseguir superar a maior altura estabelecida. Agora vamos falar dos lançamentos e arremesso, começando pelo lançamento de dardo. Um dardo semelhante a uma lança deverá ser lançado o mais longe possível. Esse dardo mede 2,70 metros e pesa 800 gramas para homens e 2,30 metros com peso de 600 gramas para mulheres. O atleta não deve ultrapassar a linha limite. A distância do lançamento é aferida entre a linha limite e o lugar onde o dardo cravou no solo. Vence a prova quem conseguir alcançar a maior distância de lançamento. Lançamento de martelo. Esse implemento é feito com uma bola de chumbo que é presa a um cabo de aço. O objetivo é lançar esse martelo o mais longe possível com o giro do implemento sobre o próprio corpo.
Nessa modalidade, há uma gaiola de proteção que impede que o martelo seja lançado nas arquibancadas ou em outros competidores. A distância final também é aferida entre a linha limite e o local onde o martelo tocou o solo primeiro. O vencedor será o atleta que fizer o melhor lançamento, ou seja, o que lançar o martelo mais distante. Lançamento de disco. Um disco de metal deverá ser lançado o mais longe possível. Esse disco pesa 1 kg e mede 18 centímetros de diâmetro para mulheres e 2 kg com 22 centímetros de diâmetro para homens. O lançamento do disco é feito na mesma gaiola de lançamento do martelo e também com um giro sobre o corpo. Assim como no lançamento do martelo, a distância final é aferida entre a linha limite e o local onde o disco tocou o solo primeiro. Vence a prova quem conseguir alcançar a maior distância de lançamento. Arremesso do peso. Uma bola de chumbo deve ser arremessada o mais longe possível. Essa bola mede 12 centímetros de circunferência e pesa 7 kg 260 gramas para homens e 9 centímetros com 4 kg de peso para mulheres. A distância do arremesso é aferida entre a linha limite, que não deve ser ultrapassada pelo arremessador, e o primeiro local que o peso tocar o chão. Vence a prova quem conseguir alcançar a maior distância do arremesso. E para finalizar, vamos falar das provas combinadas. Nas combinadas, os atletas disputam diversas provas do atletismo em 2 dias de competição. Vence aquele que tiver maior regularidade em todas as provas, ou seja, não adianta vencer uma prova e ficar mal classificado em todas as outras. Os homens disputam decátulo. São 10 provas em 2 dias de competição, divididas da seguinte forma. No primeiro dia, 100 metros rasos, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura e 400 metros rasos. E no segundo dia, 110 metros com barreiras, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e 1.500 metros. Já as mulheres disputam o heptátulo. São 7 provas em 2 dias de competição, divididas da seguinte forma. No primeiro dia, 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso do peso e 200 metros. E no segundo dia, salto em distância, lançamento do dardo e 800 metros. Bom, então é isso, nosso vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouco sobre o atletismo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente responde para vocês. No mais, curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Até a próxima, pessoal!